A voz não está muito boa não, mas nós precisamos retomar o ministério que o Senhor colocou na nossa mão. Mas o Senhor vai nos fortalecer para a gente poder passar o recado que o Senhor tem nos mostrado ao longo desses dias, em nome do Senhor Jesus. Salmo 124, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Que diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, geralmente é isso que acontece quando a gente, ou precisa acontecer quando a gente está conversando com outra pessoa. Um fala, o outro escuta. Porque se os dois falarem ao mesmo tempo, não vai dar para ter o melhor entendimento. E assim às vezes acontece até na vida do casal. Se o marido falar, a mulher falar ao mesmo tempo, se for uma discordância de opiniões, vai acontecer o quê? Vai acontecer ali talvez uma confusão, um conflito, né, que não precisa acontecer. Então quando um fala, o outro precisa escutar. O certo geralmente o procedimento é assim, mas às vezes não é, mas precisa ser dessa forma, porque se ouvindo depois você vai poder responder corretamente. Então, amados, assim também não é diferente na vida espiritual. Você está falando com Deus, você está falando e Deus está ouvindo. Irmão, você que está aí, né, nos assistindo aí na sua casa, quando você fala, Deus ouve você falar, Deus vê as suas lágrimas, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como começou e aonde vai terminar, porque a última palavra é do nosso Deus, aleluia. Mas às vezes não é fácil, irmãos, e aí você continua falando, parece que às vezes não tem ninguém te ouvindo, mas Deus está lá porque Ele é fiel. Ele é fiel. Não ouvindo só você, mas ouvindo as orações dos irmãos que têm orado por nós. Ouvindo você mesmo ali na sua tristeza, orar também pelos aqueles irmãos que estão precisando de oração. Eu tenho visto um carinho muito grande aqui nessa igreja para um com os outros. Então, amados, aí, quando nós não conseguimos falar mais, tem hora que parece que a voz sumiu, você não tem mais nada para conversar com Deus, de tamanho sofrimento que você passa, é choro, é falta de alimentação, você não quer alimentar, você não tem vontade de comer, mas Deus está ali. Deus está ali te fortalecendo, te falando. Você põe a cabeça na parede, né? Encosta, você põe a cabeça no travesseiro, você quer que aquela noite passe rapidinho, mas você sabe, quando você volta lá na palavra e o Espírito Santo fala assim, eu estou com você, que Jesus foi, ascendeu os céus e falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e Ele está na pessoa do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, então quando você não consegue mais, né, abrir a sua boca para orar, para falar com Deus, é nessa hora que Deus está falando, aleluia. Porque um fala, o outro escuta. Então quando você não fala mais, Deus começa a falar com você, Deus começa a te colocar em pé, Deus começa a te mostrar que Ele está trabalhando. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, às vezes, na adversidade, você nota que está precisando ainda, algo ainda mais. Deus quer algo mais de você.
e você tem esse algo para oferecer, mas talvez você caiu no comodismo. Mas você pode orar mais, você pode buscar mais, mas talvez você está acomodado, você acha que está bom, para você estar, mas para Deus não. É preciso você orar mais, por você mesmo, pela sua família, pelos irmãos da igreja, pelo vizinho que não é convertido, pelo inimigo que talvez você tenha. Você nem sabe que tem, mas eu estou orando para todas as pessoas do bairro, eu estou orando para todas as pessoas da minha família. Tirar o rancor, se tem, vai lá, conserta com seu irmão, o irmão de sangue ou o irmão da igreja. Essa igreja que nós estamos falando agora, é a igreja de todas as partes do mundo. Todas as igrejas, independente da fé delas, que eles praticam, têm orado. É essa igreja que o Senhor vai levar para a glória. É a igreja que ora, não é só no momento que está tudo bom, não. Só no momento de adversidade. Então precisa orar todo o tempo. Passando essa pandemia, é preciso continuar do jeito que a igreja está. É grupo de oração, é cada um orando um pelo outro, né? Cair no comodismo porque a pandemia passou. Será que quando essa pandemia passar, será que a igreja vai continuar desse jeito? Nessa união, nessa oração, clamando ao Senhor? Então Deus está falando. Deus, ele tem um jeito de mostrar ao povo, de mostrar o seu povo o que precisa fazer. Deus é estrategista. Quantas vezes ele talvez já tentou fazer isso de outra forma e a igreja não entendeu? Agora a igreja está vendo que nós somos carentes do poder de Deus na nossa vida. Irmãos, este salmo, ele é preciso ser analisado, versículo 8 aí, analisado profundamente. Toda a Bíblia precisa, mas este salmo me chamou muita atenção dessa palavra, socorro de Deus. Quer dizer, a ajuda de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre fala sobre a ajuda de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Sempre fala do socorro de Deus, da ajuda de Deus, da providência de Deus. E às vezes a gente está lendo, parece que passa assim, vai passando uma coisa normal, mas não, Deus tem socorrido cada um de nós. Aleluias. Então, irmãos, é a pura verdade. Primeiro ponto, a palavra de Deus não é só esse versículo, ela na sua totalidade é a pura verdade. Aqui explica tudo para nós, como nós devemos, vamos dizer assim, sermos cristãos diante do Senhor, para que a gente possa herdar o reino de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que tomar uma decisão, eles tiveram que decidir. Ou eles adoravam a estátua do rei Nabucodonosor, ou eles ficavam com Deus, ficavam firmes ali, com Deus. Foi a decisão que eles tomaram, vão ficar com Deus. Deus permitiu que os nossos irmãos ali no passado fossem lançados na fornalha, mas ele entrou com eles lá naquela fornalha. Se Deus está permitindo isso que você está passando, talvez a falta do emprego, talvez uma enfermidade, você pode ter certeza, Deus está contigo. Glória a Deus, aleluias. Daniel, todo mundo conhece a história de Daniel, mas ele teve que ficar firme na sua fé, ele não recuou na sua fé. Ele falou assim: o meu Deus, ele pode acontecer qualquer coisa, mas eu não abandono meu Deus, eu não vou deixar de orar meu Deus por causa de leão, não. Eu vou ficar firme com Deus. Isso foi o Daniel lá no passado. E se fosse hoje nós aqui na igreja? Os leões estão lá te esperando na cova. Você manteria sua fé ou você recuaria da sua fé para não ser lançado lá? Então, irmão, é preciso analisar situações que aí para frente, daqui para frente, muitas coisas virão sobre a igreja, perseguições, muitas coisas.
Então é preciso estar firme, senão você vai recuar e vai ficar. É preciso estar firme. Então, essa igreja que eu estou falando, que está orando, que está buscando, que está vendo aí essa tristeza espalhada pelo mundo afora, é preciso estar firme. Não recue não, meu irmão. Fique firme, que se você está com o Senhor Jesus, se é mais do que vencedor, então é preciso estar firme. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque isso aqui é passageiro. Amados, aí vem outra coisa. O povo com Moisés, tem um obstáculo para passar, e não tinha condição de passar, nem a nado, porque também era longe, a distância era longa, pessoas debilitadas, pessoas de idade, pessoas doentes, animais, os utensílios deles, os objetos que eles tinham trago do Egito, e tinha um mar pela frente. Às vezes nós nos sentimos assim. Você olha assim, tem uma parede muito grande na sua frente. Você não pode pular, você olha para o outro lado, não tem jeito. Você olha para o outro lado, não tem jeito. E ainda vem pessoas falando para você que não tem jeito, mas tem um Deus que fala contigo que tem jeito. O nosso Deus fala para você que tem jeito, que é Ele que está no controle. Tem jeito. O homem pode falar do jeito dele, pela medicina, talvez pela engenharia, talvez pelo ele ser economista, pode falar de qualquer área que ele entenda. Mas a última palavra, ela vem do nosso Deus, aleluia. Então, aquele mar se abriu e o povo passou em seco, diz lá a Bíblia. Então, para Deus não tem obstáculo, não tem barreira. Para Deus não tem. Mas às vezes Ele nos leva lá, no limite. Então, amados, nós, diante dessa pandemia assustadora que está aí espalhada pelo mundo, eu quero dizer o seguinte, que para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito, porque o nosso Deus não dorme, Ele trabalha, tem jeito. Isso vai cair por terra em nome de Jesus também, como outras muralhas já caíram, em nome de Jesus. Segundo ponto, Deus conhece as nossas fragilidades. Ele conhece as nossas fragilidades. Deus jamais, irmãos, vai colocar um fardo sobre eu e sobre vocês, sobre nós, que a gente não possa suportar. Jamais vai fazer isso. Nosso Deus, Ele é bom e bom até demais. Se Ele está te colocando um fardo nas suas costas, porque Ele sabe que você aguenta, que Ele nos conhece. Jeremias diz assim, capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações, aleluia. Ele conhecia a gente lá no ventre da nossa mãe. Hoje Ele nos conhece também, Ele é Deus. Eu não conheço o coração de nenhum irmão aqui. Eu sei que são pessoas boas, glória a Deus, pessoas de Deus. Mas o coração, quando ele é esquadrinhado, quando ele é sondado por Deus, Deus conhece todas as partes do nosso coração. Então Ele sabe muito bem quem somos nós. Então, a gente tem um Deus que realmente Ele cuida de nós, porque Ele sabe, né, das nossas fragilidades. Irmãos, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é justo. Deus não se deixa corromper. Não há nenhum tipo de esquema que possa fazer Deus entrar naquele esquema para poder te prejudicar. Na verdade, até o contrário, Deus vem para nos ajudar, nos abençoar, nos levantar, nos manter de pé na sua presença, aleluia.
Terceiro, Deus conhece os nossos limites. Todos nós aqui temos limites, irmãos. Uns são mais fortes para alguma coisa, outros menos fortes. Mas nós somos filhos de Deus. Deus conhece cada um de nós. E Deus sabe para quem vai mandar isso, para quem vai mandar aquilo, para quem pode fazer esse tipo de missão, e essa outra pessoa tem que fazer outra coisa. Assim também são na igreja, para os irmãos entenderem. Uns são pastores, outros são levitas, outros são obreiros, outros são contribuintes, outros são pessoas que vêm na igreja para adorar ao Senhor. Então Ele conhece cada um de nós. E tem muitos dons e talentos ainda escondidos aqui na igreja, que a pessoa, nessa oração, que nós estamos fazendo, esse clamor que nós estamos fazendo nos últimos dias, né, ou nos últimos meses, Deus vai te levantar e mostrar que você pode mais, irmão. Você que está sentado, você pode ser um levita, você pode fazer o louvor, você pode ser um pregador da palavra, você pode ser um obreiro na igreja. Irmãos, Deus conhece os nossos limites. Às vezes Ele nos leva lá no limite para provar a nossa fé. Para provar a nossa fé. Porque às vezes você fala assim, não tem jeito. Irmãos, não falo não. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso, Ele tem cuidado de mim, eu tenho fé. E você tem mesmo. Aí passa um dia, você está lá orando, clamando, nada acontece. Você passa outro dia e está clamando, nada acontece. Você já não está alimentando, você não está ali, você está encostando pelas paredes afora, mas está ali firme na oração, na fé. Passa mais um dia, nada acontece. Mas Deus está te observando, porque Ele sabe o quê? Dos nossos limites. Não, ainda pode mais. Ainda eu vou levar ele mais para ele ter entendimento do que eu estou fazendo na vida dele, o que eu estou fazendo no ministério dele, o que eu estou fazendo na família dele. Pode mais, ainda pode mais. Quando ele sentir que você está no limite, que ele sabe que você está no limite, aí ele te levanta, aí o mar se abre, aí as muralhas caem, você pai ileso, aleluia, glória a Deus. Ele sabe. Deus tem falado comigo muito a respeito da vida cristã, das igrejas, dos pastores, da minha vida, do meu ministério, família, tem falado muito comigo nesses últimos dias. E eu já falei com Deus, o pastor Moisés vai mudar, que eu entendi, Senhor, vai mudar. Claro, tem coisa na gente que é sua, né? Você gosta de brincar, tem uns que passa, cumprimenta, tem uns que passa, que abraça, tem uns que te dá paz. Isso aí é da pessoa. Eu estou falando lá de espiritual, aquele entendimento, aquele tratamento de Deus. Eu entendi que eu posso mais, eu entendi que eu posso orar mais. Eu tenho feito isso. E lá atrás eu estava fazendo desse jeito, eu estava orando para mim, estava muito bom, estava suficiente. Mas não estava. Irmão, você que está aí do outro lado, na sua casa sentado ou deitado, né, ouvindo essa palavra, quanto mais você orar, mais Deus vai te abençoar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, aí você fala, não tem jeito, eu estou aqui em frente esse paredão, eu estou aqui em frente esse mar, eu estou aqui na porta da cova dos leões. Aí é nesse momento que Deus entra em ação, e Ele vem e te socorre, Ele vem e te ajuda, Ele entra com a providência e te tira dali. E outra coisa, e Ele te exalta, porque você não recusou, né, a sua fé, não recusou a Deus, mas você esteve firme com Ele. Você sabia que o seu Deus, Ele ia te ajudar, mesmo que você, naquele momento, você fosse morto, mas você ia para Deus. É isso que Deus tem falado com muitas pessoas. É isso que Deus tem mostrado.
eu estou no controle. Talvez você não vai entender, meu irmão, talvez você não vai entender, minha irmã, o que é que você tem passado por causa disso, daquilo, mas Deus, depois com o tempo, o Espírito Santo vai te mostrando como Ele trabalhou na vida daquela pessoa, ou na sua vida. Então, amados, Ele entra em ação na hora que você acha que não tem jeito. Você pensa que não tem jeito, Ele entra em ação. 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé tem que ser consistente. A nossa fé, ela tem que ser alimentada, e ela é alimentada através das adversidades que acontecem, através dos problemas, das lutas. Aí a nossa fé é alimentada, porque você ora mais, você clama mais a Deus, você jejua, você passa de madrugada, você vai às vezes, talvez no banheiro na sua casa, quando você volta, você para um pouquinho na sala, ou na cabeceira ali da cama ali, você ora ao nosso Deus, aleluia. Mas às vezes você chora, porque às vezes você se sente impotente, e Deus permite, mas não porque Ele é ruim, é crescimento espiritual, é tratamento de Deus, aleluias. Deus, Ele jamais, irmão, jamais vai deixar você numa situação que você não vai poder suportar. Ele sempre vai estar estendendo as mãos para você, glória a Deus. Irmãos, aqui a palavra diz assim, que a nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer o mundo não é fácil, não. Não é fácil vencer o mundo, irmão. Porque no mundo tem o quê? Os prazeres da carne, tem as armadilhas do inimigo, tem o lado financeiro, dinheiro, que envolve muitas pessoas que perdem a sua bênção, a sua salvação por causa de riquezas. Tem as maldades que a pessoa pode fazer uma com a outra, para se favorecer em algo, talvez um lugar melhor naquela empresa, talvez um lugar melhor naquela escola. Então, vencer o mundo não é fácil, não. Mas por que não é fácil? Para Deus tudo, a gente pode todas as coisas no Senhor, mas não é fácil vencer o mundo, porque o mundo, ele tem um regente da maldade, tem aquele que arquiteta, que organiza todo tipo de maldade e perversidade, chamado Satanás. Então 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Então essa doença está onde? No mundo inteiro. Então, amados, então ele está furioso. Satanás está furioso, porque ele morava onde? Com outro nome de Lúcifer, regente da orquestra de Deus. Ele morava no céu. Então ele está furioso, porque ele foi expulso de lá, daquele lugar maravilhoso, que é um lugar que eu e você vamos morar. Ele foi expulso, e nós vamos fazendo o caminho inverso, nós vamos para lá, e ele não quer isso. Ele quer que cada um de nós vá para o reino dele, que é o inferno. O inferno foi preparado para ele, e os demônios, e os diabos. Mas quantas pessoas têm entrado lá? Então, ele falou assim: eu vou fazer de tudo para levar, já que eu não pude ficar, vou fazer de tudo para levar, a população toda para lá. Toda. Que a Bíblia mesmo diz, Senhor nos preparando, que a porta lá é larga, e muitos passarão por ela. Então, amados, aquele lugar que nós vamos morar é o céu, da onde ele foi expulso, e aonde
ele nunca mais poderá voltar. Nunca mais poderá voltar. Irmãos, às vezes a gente vê uma pessoa quando ela sai da presença de Deus. Preste atenção nisso. Já começa lá no princípio. Quando ela sai da presença de Deus, né, às vezes ela costuma sair sozinha, mas muitas das vezes sai esposa, sai marido, sai os filhos. A mesma coisa aconteceu com Lúcifer, que virou Satanás depois. Ele saiu, mas não saiu sozinho, não, saiu com a terça parte de anjos. Está vendo como é que ele é sujo? Irmãos, vamos ficar firmes. Mas essa escolha de ir para o céu não é de Deus não, para levar a gente para o céu, não é de Deus. A escolha é nossa, Deus já fez essa escolha. A escolha é nossa, é minha e sua. Perseverar na oração, amar uns aos outros, orar um pelos outros que a igreja está fazendo. Permanecer nos caminhos do Senhor, ficar firme diante das adversidades, das tempestades, batalhas. Você pode chorar, né? Você pode gemer, mas um dia lá na frente nós vamos sorrir para todo sempre, aleluia. Vai valer a pena, meu irmão, vai valer a pena, minha irmã, fica firme. Não é fácil, nós estamos falando aqui, mas Deus é conosco, Deus é conosco, irmãos. E Deus também não nos deixou como uma ovelha sem pastor que não tem direção. Ele nos enviou o caminho para chegar até o reino de Deus, até onde Ele está. E esse caminho é o Senhor Jesus. Temos que estar neste caminho diante da adversidade, sim. Você pode estar chorando, você pode estar gemendo, você pode estar preocupado, mas tem que ficar nesse caminho. E às vezes dói. Dói, mas dói muito, irmão. Dói, mas dói muito. Dói, mas dói muito. Às vezes ficamos angustiados com certas situações, né? Mas, e muitas outras coisas, que às vezes você nem consegue falar. Você sai no portão da sua casa, a pessoa vê o seu semblante, não o semblante espiritual, mas estou falando o seu semblante do corpo físico. Parece que você passou umas 3, 5, 6, 7 noites sem dormir. Semblante arriado, né, emagrecendo e angustiado. Você não precisa falar nada, a pessoa fala assim, ele não está bem. Talvez nem fale nada com você, assim, hoje ele não vai querer conversar. Porque de tanta luta, angústia que você passa. Mas quando você busca na oração, Deus ainda arranca de você um pouquinho de força. Você vai orando, e o Espírito Santo vai, conforme diz os antigos, vai te arribando, vai te colocando de pé, aleluia, te mostrando, eu sou contigo. Fica firme que eu estou tratando com você, fica firme que eu estou falando com você. Você não está aguentando orar, você às vezes nem chorar você está aguentando mais, mas eu sou contigo. Fica firme, é tratamento de Deus. O tempo é meu, o tempo que começou foi meu, o tempo de parar também é meu, aleluia. O tempo é de Deus. Então, amados, muitas coisas nós pensamos nessas horas, coisas boas e coisas ruins. Às vezes você tem vontade de muita coisa, às vezes você fica desanimado. Aí, irmãos, você pega lá em Ezequiel 47, versículo 8, que diz assim: então me disse, né, Deus falando com Ezequiel ali, ele teve uma visão. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar morto.
cujas águas ficarão saudáveis. O que é que Deus está falando aqui para nós nessa manhã, meus amados irmãos? Que aquela pessoa que talvez já não tem nem vida, vontade de viver, que está adoentada, que está desanimada, quando vem esse rio ao Espírito Santo, quando ele chega, e você que praticamente já entregou, já está praticamente morto, ele traz vida para você, aleluia. São águas purificadoras, é o Espírito Santo que vai tocar naquele mar morto, e aquele mar morto vai ter vida, aleluia. E até tem hora que você se sente assim, está tudo acabado, está tudo acabado. Irmãos, eu garanto que no Brasil todo, cristãos que estão para aí orando, cristãos que estão aí com pessoas internadas, cristãos que estão desempregados, estão ali gemendo, mas estão firmes na oração. Eu garanto que tem muitos também que desanimaram. Eu garanto também que tem muitas pessoas que estão murmurando contra Deus. Ah lá, o fulano, ele bebe, fuma, sai para todo lugar, nada acontece com ele. E eu que sou da igreja, tenho buscado a igreja desde berço. Eu estava no berço, minha mãe já me levava para a igreja. Eu tenho passado por isso. Crescimento. Talvez ele está acomodado no banco da igreja, ele está lá na igreja, 30, 40, 50 anos, está acomodado no banco da igreja, ou está acomodado mesmo como já pastor, mas está acomodado ali só, na oração na igreja ali, mas ele pode fazer visita em hospitais, claro, não nessa época de pandemia, mas pode fazer visita em abrigos, pode fazer visita debaixo de viadutos. Isso tudo Deus tem me mostrado. Talvez a pessoa trabalhe, mas ela pode tirar um tempinho para aos domingos, talvez o sábado, talvez não trabalha, mas ele pensa assim, estou falando aqui na igreja, estou falando assim, as igrejas espalhadas pelo mundo todo, ele pensa assim, eu vou quarta, sexta e domingo está bom, mas Deus levantou ele para fazer a boa obra, Deus levantou ele para ser um pregador da palavra de Deus. E o pregador da palavra do Senhor não é só na igreja não, é lá fora também. E nós todos aqui fomos levantados para fazer a obra de Deus. Todos nós aqui temos condição de falar do amor de Jesus para qualquer pessoa aí fora. Temos condição sim, porque cada um de nós aqui é cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. E Deus, Ele levanta aquele que está caído, Ele ajuda o necessitado, Ele levanta o abatido. Ele faz isso, irmão, através de uma palavra que você fala lá, porque você falou, sendo usado por Deus. Irmãos, Deus está no controle. O Espírito Santo verdadeiramente nos levanta. Eu estou sentindo isso na pele, irmãos. O Espírito Santo nos levanta. Às vezes a gente fala, a pessoa não consegue sentir, né, essa força, esse impacto dessa palavra, mas verdadeiramente o Espírito Santo nos levanta. Você fica para baixo, parece que você não quer mais nada. O Espírito Santo, eu sou contigo, e vem te dando palavra e vem falando com você, e você vai entendendo que realmente você está no tratamento de Deus. Irmãos, em Jesus nós temos paz. Por mais que você acha que a paz ela saiu da sua vida, por mais que você acha que aquela situação não vai acabar, que está demorando, eu te falo, em Jesus nós temos paz. Eu fico pensando nessas pessoas que não têm o Senhor Jesus. Eu fico pensando nessas pessoas que não têm intimidade com Deus. No momento de pandemia, no momento, né, de enfermidade, no momento de desemprego, o que essa pessoa ela deve pensar? O que se passa na cabeça dessa pessoa? Será que a bebida alcoólica vai resolver o problema? Será que o suicídio vai resolver esse problema? Tirar a própria vida? Será que brigar, né, acabar com o seu casamento vai resolver o problema? Um abismo, ele puxa outro abismo. Mas quem tem Jesus, quem está cheio do Espírito Santo, a resposta vem, o milagre acontece, aleluia. Ele é sempre conosco, Ele jamais vai nos abandonar, aleluia. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais
paz em mim. No mundo tereis aflições. Aí nós passamos pelas aflições aí. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele avisou para nós que teríamos aflições. E que nós temos passado por aí. São aflições sim. Angústia. Não seria só um rio, né, de alegria, um mar de alegria. Não seria alegria. Aqui nesse mundo, nós podemos ter qualquer tipo de enfrentamento, batalhas espirituais, problema no casamento, problema de enfermidade, porque essa parte aqui não é nossa não, nem aqui não, a nossa parte é celestial, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele venceu o mundo e todas as armadilhas do inimigo. Jesus venceu o mundo e todas as armadilhas do inimigo. Por quê? Se ele venceu o mundo, quem que está aí comandando o mundo? É Jesus? Não, Satanás. O mundo já é no maligno. Mas Jesus venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, ele venceu o diabo também, venceu Satanás. E nós também podemos vencer, estando firme com Jesus, aleluia. Firme na rocha, aleluia. Buscando, orando, clamando. Mesmo que seja com choro, mesmo que seja de madrugada, o Senhor, ele tem bênçãos para nós, aleluia. E diz lá, o choro pode durar uma noite, pode, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Talvez a notícia que você teve ontem, hoje pode ser uma notícia melhor. Por quê? É Deus no controle, é Deus no comando, e a última palavra é dele. E talvez a notícia que você tenha hoje possa ser uma notícia, não aquela que você queria ouvir, mas com o tempo você vai entender que aquela notícia realmente era a que você precisava ouvir, mas talvez naquela hora você não tenha esse entendimento. Talvez seja a perda do emprego, né? Talvez seja um irmão nosso que partiu. Ah, pastor, mas eu não queria lembrar essa parte. Mas tem que lembrar, nós estamos vivos aqui. A igreja está aí para orar um pelos outros. Irmãos, a nossa fé, ela precisa ser exercitada. Você precisa exercitar a sua fé, porque senão ela fica ali parada, e tudo que está parado, conforme diz os antigos aí, enferruja. Quando você quebra uma perna, você vai lá, o médico coloca no lugar, ele engessa a sua perna. Quando você não está exercitando a sua fé, é como se ela estivesse engessada. E depois, quando você tira aquele gesso, o que acontece? Você precisa de um período ainda de fisioterapia para que você comece a movimentar normalmente a sua perna de novo. Então, para que esperar a sua fé ficar engessada, a sua fé ficar praticamente ali morta, paralisada? Exercite a sua fé, meu irmão. Deus é contigo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Glória a Deus, aleluias. Amados, Deus permite certas coisas para que a gente, cada um de nós, sejamos fortes, mas tudo está no controle de Deus. O controle não pode ser nosso não. Às vezes nós queremos que o controle daquela situação esteja na nossa mão, e quando está na nossa mão, você pode ter certeza, você vai fazer errado. O controle precisa estar nas mãos de Deus. Quando você quer controlar aquilo tudo, aquela situação por você mesmo, nada vai fazer diferença quando está na sua mão. Mas quando você passa para a mão de Deus, o milagre acontece, aleluia. Deus entra com respostas, porque Ele é fiel, é justo, glória a Deus. Irmãos, a nossa força de andar, né, de alimentar, de orar, de clamar, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa esperança está em Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus.
não é nas mãos do médico, não é nas mãos do melhor equipamento, do melhor médico, dos melhores medicamentos, nas mãos de Deus, que o nosso Deus tem condição de curar com uma palavra, curar com um copo d'água, curar com um toque. O nosso Deus tem essa condição, não precisa de nenhum equipamento para curar ninguém. Nem foi Deus, mas um homem usado por Deus. A sombra de Pedro curava as pessoas, a sombra, ele não falava nada, a sombra de Pedro, de um apóstolo de Jesus. Imagine então o que Jesus pode fazer. Se a sombra de um apóstolo cura as pessoas, imagina o que Jesus pode fazer. E tem feito isso na sua vida, meu irmão, tem feito na sua vida, minha irmã, tem feito na sua família, meu irmão que está aqui, tem feito na sua casa, meu irmão, você que está nos assistindo. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, a nossa pátria, sempre lembrando, é celestial. Aqui nós estamos sujeitos a passar qualquer tipo de adversidade, de vento fortes, de tempestade. Aqui nós estamos sujeitos. Aqui estamos sujeitos a isso. Ageu 2:9 diz bem claramente aonde vai ser melhor. É aquilo que nós já falamos lá no começo da pregação. A glória desta última casa será maior do que a primeira, aleluia. Então a última casa nossa, da igreja que está aqui, onde que é? Daqui a gente vai para onde? Para o céu. Lá sim, lá não tem dor, lá não tem falta de dinheiro, lá não tem problema de diabetes, lá não tem problema de coronavírus, lá não tem problema de câncer, lá não tem problema de casamento, lá não tem nada disso. Lá só é adoração e glorificar o nome do Senhor para a eternidade, aleluia. Ali você não vai precisar saber quem que é o presidente da república, quem que é vereador, quem que é governador, se vai ter isso, se vai chover, se vai fazer frio. Não, ali é um lugar de paz, uma paz eterna, é o gozo eterno do Senhor, aleluia. E é para lá que nós vamos, por isso que a gente tem que perseverar na nossa fé aqui, para a gente ir para lá. Então, amados, Ageu fala, a glória da última casa será muito maior do que a da primeira, aleluia. Temos pessoas assim, dura como madeira de lei, para talhar. Tem pessoas desse jeito aí no mundo, é difícil. Você vai falar de Jesus para essa pessoa, ela não aceita. Você vai falar de Jesus para aquele jovem, ele não aceita, ou a pessoa mais velha não aceita, né? Fala, não, vou aproveitar a primeira vida, eu não costumo acreditar muito em certas coisas, não. Mas ele não sabe, mesmo ele não estando na presença de Deus, quem está mantendo ele vivo aqui neste lugar é Deus. O alimento que ele come lá na mesa dele, mesmo a pessoa que ainda não tem Jesus como único, suficiente Salvador, não aceitou Jesus, o alimento que chega lá, só chega lá porque Deus permite que aquele arroz ele nasça lá no campo, permite que ele tenha saúde para alimentar aquele arroz, permite que venha o sol, permite que venha a chuva, é Deus. Então ainda acha que Deus não existe, misericórdia, mas porque ele não tem entendimento. Quem que nos leva a ter entendimento das coisas de Deus? O Espírito Santo. Espírito Santo. Então, amados, aí, mas tem essas pessoas que são duras como madeira de lei para talhar e moldar, mas o nosso Jesus, ele é carpinteiro, e ele, né, e ele não é só carpinteiro não. Quando você pega essa palavra carpinteiro, ali no hebraico, fala também que é marceneiro e artesão, é mais profundo ainda. E outra coisa, é na mão ali, ferramenta rudimentar, tem negócio de máquina passar para lá não. Então, você vê que o próprio Jesus pega aquela pessoa com o coração duro, pega aquela pessoa dura para ouvir, e ele molda aquela pessoa de acordo com a vontade dele, aleluia, com a vontade dele.
Amados, por isso, em muitos casos, é preciso vir as lutas, adversidades e lágrimas, para que as pessoas percebam que sem Jesus não podemos fazer nada ou nada podemos fazer. É preciso que a gente passe por isso. É preciso, igreja, né? Foi preciso que acontecesse essa pandemia, porque o nosso Deus tem poder de barrar qualquer tipo de armadilha do inimigo em qualquer lugar do mundo que Ele quiser. Mas Deus permitiu isso aí. Eu tenho orado a Deus e Deus tem me mostrado dessa forma. Ele permitiu que isso acontecesse para a igreja fazer o que tem feito: orado um pelos outros, estar constantemente em oração, com a lâmpada acesa, sabendo que isso pode acontecer na casa de qualquer pessoa, sabendo que pode acontecer com você mesmo. Você vê as igrejas às vezes fechadas, com um número reduzido de pessoas. Então, Deus tem trabalhado muito em prol da igreja nisso aí. Isso tudo está acontecendo. Irmãos, Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Quer dizer, tem que haver uma aproximação. Naquele momento de tristeza, naquele momento que você está chorando, naquele momento ali que você está praticamente quase andando sem direção, tem hora que você perde o rumo. Só dá vontade de sentar num mato desse aí, igual aquele mata do Carambeque, né, o Morro do Cristo, né, uma mata que tem ali para trás ali, e ficar lá quietinho, às vezes orando a Deus, ou às vezes até sem força para orar, dá vontade de você sumir, até aquele problema passar. Pode ser no casamento, pode ser a falta de emprego, pode ser a falta de dinheiro, pode ser um problema de enfermidade, dá vontade de você ficar lá. Mas Deus fala assim: ó, eu vou tratar com você na sua casa. É na sua casa que eu vou tratar com você. Pode ficar tranquilo aí, você pode chorar, pode fazer. Eu vou tratar com você na sua casa. E você vai entendendo. E Ele vai tratando mesmo. Ele vai te falando. Você abre a Bíblia, tem um versículo lá. Você vai lendo. Puxa, falou comigo. Você abre de novo, falou comigo. Você falou comigo. Aí você nota como nós estamos ainda falhos ou em falta com Deus e muita coisa que a gente podia fazer mais. Então, irmãos, quando nós estávamos na igreja, ali no bairro Bonfim, domingo de Santa Ceia, era 3 horários de Santa Ceia, de manhã, de tarde e de noite. Então, às vezes eu ia 3 horários, às vezes eu ia 2, de tarde e de noite, ali no Bonfim. E às vezes eu pensava assim, hoje eu fui 3 vezes lá, e às vezes até achava que eu estava indo muito. Assim, fazer um turno aqui com a equipe de pastores, vamos fazer, né, no outro domingo, vamos supor, no próximo mês, você vem de tarde, ou eu venho de tarde. Não, é você mesmo. Se Deus, é você que estava ali na frente, porque Deus te escolheu para fazer aqui, é você mesmo. Então, irmão, para Deus, nada é demais não, porque Ele faz, né, o possível e impossível por você, por nós. Nada é demais, tudo que você faz para Deus ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas às vezes vem o nosso pensamento, aí vem o nosso eu, achando que está bom, mas não está. Irmãos, por isso está falando aqui: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Tem que aproximar de Deus o máximo que a gente pode, para Ele te segurar nas suas mãos. Se você estiver aqui, e Deus está aqui com você, se Ele estender a mão, você está pertinho, você vai pegar na mão de Deus. Você vai pegar na mão, a distância é mínima, é pouca, mas se Deus estiver aqui, eu estiver lá atrás, onde a irmã Isabel está, lá atrás, lá no pé da parede, como é que eu vou estender a mão para a mão de Deus, esticar a mão, para a minha mão chegar? Minha mão daqui ali só, não dá. Então, se eu estiver próximo de Deus, abraçado com Deus, a bênção já é mais completa, a bênção já está garantida, eu já estou com Ele. Os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando? A aproximação de Deus, às vezes é preciso as adversidades para a gente entender isso.
E outra coisa, irmãos, para os irmãos entenderem melhor, às vezes vem em você, esses problemas, para alguém da família entender. A igreja até por isso passa. Às vezes vem no pastor, para alguém da igreja entender. Às vezes vai no marido que é cristão, para a mulher entender. Às vezes vai na mulher que é cristã, para o marido entender. Ou às vezes acontece para o filho, para o marido e a mulher entender. Deus, Ele arruma um jeito de te mostrar que precisa acontecer conserto, restauração de altar. Aleluia. Precisa. Então ele está falando, você não está entendendo. Ele arruma primeiro as formas mais fáceis de você entender. Aí vamos ilustrar aqui como se fosse níveis. Nível 1 foi reprovado, é do fácil. Faltou dinheiro no dia, o gás acabou de noite, no outro dia você foi trabalhar, pediu dinheiro, seu patrão fez um vale, comprou o gás, resolveu o problema. Foi esse o primeiro nível 1. Depois vem o 2, foi um filho internado 3 dias. Depois vão 3, né? Ficou desempregado e você paga aluguel, como é que vai fazer? Então ele vai levantando os níveis, você não vai entendendo até você entender. Uma hora você entende. E às vezes vem no momento que, conforme eu estou falando, ele te leva lá no limite, até você entender. Até você entender. Eu, pastor Moisés, eu entendi o que Deus quer comigo. Eu entendi o que Deus quer comigo, e eu sei que nós vamos melhorar nessa parte e muito pela minha família, pela igreja, oração intensiva, pelos todos os irmãos das igrejas, espalhados pelo mundo, pelos meus vizinhos, tá, irmãos? Porque aí, o pastor Moisés está falando isso, e ele tem ouvido isso do Espírito Santo, assim também eu creio que toda amada igreja tem que fazer. Porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É simples assim. Simples assim. Então, irmãos, a gente não está julgando ninguém. Cada um fica à vontade. Você que está nos ouvindo, né? Você fica à vontade para você refletir nessa palavra. Tem pessoas que vêm na igreja domingo e só vão pegar a Bíblia se eles vierem no domingo que vem. Não é assim que funciona. Você sai da igreja, chegou em casa, né? Tudo bem, você pode até não estar pegando a sua Bíblia para meditar nela, mas a oração do Senhor precisa ser contínua. Você come toda hora que você quer. Você vai lá na cozinha, você almoça, depois tem café, depois talvez tem uma laranja, talvez depois tem uma banana, depois de noite talvez você faz um lanche, depois talvez você ainda pede um lanche lá, o motoboy vai levar para você lá hoje. Então, amados, assim também tem que ser a palavra de Deus, que a palavra de Deus também é alimento. Então, amados, que Deus possa nos abençoar. Eu quero deixar para vocês, meus irmãos que estão aqui, meus amados irmãos, e também para as pessoas que estão nos escutando do outro lado. Fica firme com Jesus, se encha do Espírito Santo, fique mergulhado nas águas. Fique mergulhado nas águas, porque Deus tem planos muito bons para você e para toda a sua família. Deus nos conhece. Deus nos conhece os nossos limites. Deus conhece as nossas fragilidades. E Ele está trabalhando. Então fica firme, meu irmão. Vale a pena. Fica firme. E eu quero deixar mais uma coisa para você. Eu só estou aqui em pé nesta manhã porque o Espírito Santo de Deus me fortaleceu para vir aqui. Eu te falo que talvez tem pessoa que, porque Ele conhece cada um de nós, tem pessoa, né, julgando aqueles que não estariam, tem pessoa que não estariam aqui, ficariam 2 meses sem vir aqui. É estrutura, não quer dizer que aquela pessoa é mais forte ou menos forte, é estrutura. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Jeremias 1,5, nós acabamos de ler aí. Então, amados, eu quero deixar um versículo aqui, que os irmãos estão meditando, que é Salmos capítulo 9, versículo de número 10. Nós já estamos encerrando, a gente já vai orar.
Nós vamos puxar um clamor. Deus é fiel. Salmos 9:10, que diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Aleluia, glória a Deus. Ele não desampara os que te buscam. Então, irmão, é preciso ter a força para você buscar, mesmo que você não tenha. O Espírito Santo nessa manhã está te dando força para você buscar o Senhor, porque Ele não desampara os que te buscam. Aleluia. Gostaria que a amada igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus, se você puder, tá, meu irmão? Gostaria também de, antes da gente orar, para a gente não vai esquecer no final, que eu já estou ficando emocionado de ver os irmãos aqui, né? Quero dizer para os irmãos o seguinte, irmãos, muito obrigado pelas orações, mais uma vez, né? Vamos continuar orando, pelos irmãos da igreja, pela minha esposa, todos os irmãos que estão aqui, porque não só pelos que estão enfermos, mas pelas famílias. É difícil, sim, é difícil, mas nesse período também tem um tratamento lá espiritual, tem um tratamento do médico lá, e o médico do médico trata com a gente em casa também. Então, eu agradeço os irmãos aí pelas orações, vamos continuar firme, e assim, até a volta do Senhor Jesus. Agora é direto, que o Senhor Jesus está às portas. Vamos orar. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor maravilhoso, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nesta manhã, reunidos, ó Pai, em prol, meu Pai, da vida, meu Pai, de várias pessoas, meu Pai, que ainda se encontram internadas, acamadas, ó Pai, famílias em casa, ó Pai, ó Senhor, sem respostas, desorientadas, chorando, gemendo, sem alimentação, meu Deus, ó Deus de poder, meu Pai, ó Senhor, nesta manhã, meu Deus, nós oramos, ó Pai, em prol, meu Pai, que o Senhor possa estar tocando, meu Pai, nos rins, ó Pai, daquelas pessoas, no pulmões daquela pessoa, meu Pai, possa estar tocando nas artérias, meu Pai, o Senhor possa estar varrendo todo tipo de bactérias, ó Pai, de vírus daqueles corpos, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que não é fácil, meu Deus, sabemos que vem choro, vem desespero, meu Pai, oh Senhor, parece que você não vai aguentar, parece que não tem jeito, mas o Senhor nos fala nessa manhã, que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está providenciando a cura, o Senhor está providenciando a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ah, Senhor, não deixe, meu Pai, esse mal, meu Pai, chegar até a nossa casa. Se chegar, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, intervir com as tuas mãos poderosas, meu Pai. Derrama, meu Pai, o teu sangue sobre a igreja, derrama o teu sangue sobre aquelas pessoas que estão enfermas, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor, meu Pai, já curou paralítico no passado, já curou cego, já fez pessoas que estavam praticamente, meu Pai, ali morta, meu Pai, 4 dias, o Senhor foi lá e ressuscitou. Toca, Senhor, toca agora, meu Pai, toca agora naquela pessoa que está enferma, toca agora nessa pessoa que está chorando, toca agora nessa pessoa que está angustiada, meu Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, apenas um toque e aquela pessoa será curada, apenas um toque e aquela pessoa levantará do leito. Toca, Senhor, o mesmo Deus do passado é o Deus do presente e o Deus do futuro, aleluia. Nos abençoa, meu Pai, abençoa cada irmão que aqui está, abençoa cada irmã, meu Deus, derrama, meu Pai, o teu poder neste lugar, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus tem passeado aqui no meio da igreja, sabemos
que o Senhor Jesus tem passeado nos hospitais. Oh, Senhor, abençoa, meu Pai, abençoa nossa vida, nos fortalece, meu Deus, para que a gente possa continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos e também aquelas famílias, ó Pai, que têm chorado, meu Pai. Toca, Senhor, toca nessa manhã, que haja mudança, meu Pai, que hoje, meu Pai, ainda hoje possamos, ó Pai, ouvir notícias melhores, ó Pai, daquelas pessoas que estão, meu Pai, enfermas, meu Pai, porque o Senhor está passeando no corredor daqueles hospitais, está tocando nos aparelhos, está tocando nos medicamentos, está tocando nos médicos, está tocando nos enfermeiros, meu Deus. Toca, Senhor, toca em todos os hospitais espalhados pelo mundo, meu Pai, e abençoa cada irmão, abençoa cada pessoa que tem buscado no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você levante as suas mãos para o alto e vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus, aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluias. Glória a Deus.